aquilo que é percebido pelo comum da humanidade na sua vida diária, e que depois vem o cientista e o filósofo se refere àquilo pejorativamente como conhecimento vulgar, conhecimento pré-filosófico, conhecimento não refletido, etc, etc. Este é o verdadeiro conhecimento. E o máximo que nós podemos fazer é tentar esclarecer esse conhecimento. Mas esclarecer um conhecimento pressupõe que você o tenha. Né? Então, a própria ideia, vamos dizer, de senso comum, que é usada num contexto, sobretudo por estes filósofos da linha positivista, é usada sempre num sentido pejorativo, quer dizer, são crenças do senso comum, eles entendem que são apenas crenças que são compartilhadas por um grande número de pessoas, crenças que são vigentes na sociedade, etc, etc. Mas a expressão senso comum ela tem uma ambiguidade que expressa, vamos dizer, uma finura do conceito, porque a expressão sensus comunes era usada na Idade Média para designar não a opinião pública, não a opinião de todos, mas a capacidade que nós temos de unificar as informações recebidas dos vários sentidos. Por exemplo, se você vê uma pessoa e a ouve falando, como que você sabe que a voz sai exatamente daquele corpo que você está vendo? Você tem uma faculdade que percebe visivelmente a presença da pessoa e outra que capta auditivamente a sua voz. Mas a audição não vê e a visão não ouve. Portanto, como é que você junta essas duas informações? Aonde junta? Não é nem a visão e nem a audição que faz isso, é uma terceira. E você não pode dizer que isso é inteligência ou raciocínio, por quê? Porque essa junção é imediata. Você não precisa parar para pensar. Agora vocês estão me vendo, eu abro a boca, vocês estão falando, é o Olavo que está falando. Como é que você sabe? A sua visão não pode dizer isso e a sua audição também não pode. Então era isso que os escolares chamavam de sensus comunes. Então o senso comum no sentido meramente sociológico tem um sentido pejorativo. Mas o senso comum no sentido antigo e escolástico é a condição prévia sem a qual não pode haver nenhum conhecimento. E mais ainda, ele é um conhecimento de tipo imediato e, de certo modo, misterioso, que é de uma precisão monstruosa, precisão que os estudos, por exemplo, do Milton Erickson e todo o pessoal da programação neurolinguística, todos os estudos sobre comunicação não verbal, têm, vamos dizer, demonstrado de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, desse tipo de conhecimento, nós jamais nos livraremos e jamais o superaremos. Porque toda superação vai se dar na esfera puramente, vamos dizer, do puro raciocínio. Não é isso? Mas embaixo desse raciocínio continua existindo um ser humano vivo que opera na base dos sensos comuns, dos sentidos e dos sensos comunes. Não é certo? E que se você retirar essa base, você terá apenas proposições soltas, que são proposições possíveis, sem ninguém que as emita e sem ninguém que as ouça. Ou seja, são proposições inexistentes. Essas proposições inexistentes podem até ser escritas, tá certo? E podem entrar no computador, mas elas não contêm nenhum conhecimento em si mesmo. Afinal de contas, o que é uma proposição, senão uma série de signos que, dentro de um código que é conhecido e que pode ser interpretado por um leitor ou ouvinte e transformado de algum modo em imagens e impressões sensíveis correspondentes, ou pelo menos em conceitos correspondentes. Tá certo? Então, esse tremendo progresso da lógica que houve no fim do século XIX e no começo do século XX e que continua se desenvolvendo até hoje, e eu acho que ele criou mais confusão do que esclarecimento. Por quê? Ele deu a duas ou três gerações de filósofos esta ilusão de poder chegar, vamos dizer, a uma unificação das ciências e de chegar a uma espécie de metalinguagem de todas as ciências e de poder criar, portanto, um outro plano de conhecimento que desse a essa comunidade científica o acesso à verdadeira realidade
enquanto todo o restante da espécie humana está vivendo na base da ilusão coletiva e do senso comum no sentido sociológico. Bom, existe o senso comum no sentido sociológico também, mas existe o outro senso comum do qual todos dependemos. E certamente o senso comum no sentido sociológico, ele expressa melhor os sensos comunes escolásticos do que qualquer filosofia pode jamais fazê-lo. Então, Aristóteles sempre recomendava o maior respeito pelo senso comum ou pelas opiniões recebidas, porque elas são, vamos dizer, o material em cima do qual nós podemos elaborar alguma coisa e obter clareza sobre um ou outro ponto separado. Jamais uma concepção integral que se sobreponha, né, inteiramente ao senso comum e desde o qual você possa julgar o senso comum como um todo. Isso foi, vamos dizer, a pretensão demencial dos filósofos científicos positivistas que tentavam nisso realizar a ideia utópica do governo tecnocrático, conforme havia pensado Augusto Comte, e pior ainda, não só tentando realizar a ditadura tecnocrática, a ditadura científica, mas fundindo-a com o projeto marxista, né, e criando algo que correspondesse idealmente, no seu entender, à realização efetiva do conceito de socialismo científico. A expressão é de Marx, mas o socialismo de Marx não era tão científico, mas nós temos aqui o socialismo científico porque ele será realizado não por um bando de proletários enraivecidos, mas por uma comunidade científica. Tá certo? Então,